Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva em sua paz. Sejam bem-vindos. Que bom estarmos juntos novamente, né? Podemos matar a saudade aqui do estudo, do nosso grupo tão querido, né? E a gente poder de novo estudar. Muito bem, pessoal, né? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Primeiramente, né, queria agradecer as orações de todos, tá? As boas vibrações, o carinho de vocês. O Gabriel fez a cirurgia, a gente acabou fazendo a cirurgia na sexta-feira, a cirurgia era para ser na quarta, ela foi adiada, né? A gente teve que reprogramar tudo. Por isso que eu acabei estendendo mais aí, né? Mas foi um sucesso a cirurgia, tá? E agora ele tá com os dois pezinhos engessados. Agora tá de molho. Mas é para ficar bom, né? Ele tem 7 anos, tem os pezinhos tortos. Então, uma cirurgia corretiva aí dos pés. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Muito obrigado aí pelas boas vibrações, certamente ajudaram muito, tá? Um outro recado antes da gente começar. A minha conta no Instagram foi hackeada, tá? Eu ainda não consegui reaver minha conta. Então, o que vocês verem lá de postagens estranhas, né? Ao que a gente costuma colocar, vocês já sabem que é fruto aí dessa pessoa que hackeou, né? O Instagram, tá bom? Então vamos lá, né? 20 horas e 1 minuto. Vamos começar com uma prece, né? Como a gente sempre faz. Vamos todos elevarmos o pensamento. Vamos relaxar o corpo, tranquilizar as nossas emoções, nos colocando numa atitude receptiva para que as energias do alto possam encontrar guarida em nosso coração, em cada célula do nosso corpo, em todo o nosso ser, em toda a nossa alma, em todo o conjunto psicofísico que nós nos caracterizamos enquanto encarnados que aqui estamos. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, recaiam sobre todos nós, como uma cascata de luz, trazendo-nos harmonia, saúde, paz, alegria, esperança, amor. Em nossos lares, a tua suave presença, a presença dos espíritos amigos, que evocam em nós o que temos de melhor, ativando nosso lado luz para desfazer as sombras interiores em que nós também vivemos ainda. Que a tua luz, Senhor, envolva todos os irmãos e irmãs também desencarnados que estão na vida espiritual, que possam também se beneficiar desses momentos de luz, dos momentos de consciência que aqui nós procuramos, para a ampliação do nosso entendimento, do nosso conhecimento, para que o nosso amor se equilibre e para que a nossa luz possa se acender em meio à escuridão em que nós estamos no nosso planeta. Ajuda, Senhor, todos que estão com os nomes inscritos na área de texto, que todos sejam abençoados, amparados, protegidos e guiados por Ti e pelos bons espíritos. E que seja feita sempre a Tua vontade, Senhor, e não a nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá, né, pessoal? Vamos estudar. A gente está aqui todas as noites, de segunda, terça, quinta e sexta-feira, às 20 horas, tá? Segunda, terça, quinta e sexta.
Na quarta-feira é às 9 horas da manhã, tá bom? Então é estudo de segunda a sexta, tá? E você é bem-vindo, se você está chegando aqui para conhecer, né? Você é muito bem-vindo, sinta-se abraçado por todos nós, né? Se não estiver bem, estiver procurando um momento em que fique melhor, aqui é uma boa oportunidade para você se permitir, né, a terapêutica espiritual, tá bom? Então, nós estamos aqui não apenas estudando, nós estamos aqui nos tratando com o conhecimento espírita. Então, vamos lá. Hoje nós temos o estudo do livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e nós estamos na pergunta 589. Nós vamos começar hoje, né? E já entramos no tópico os minerais e as plantas. E depois, certamente, nós vamos entrar nos animais e o homem, tá? Então, nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 11 dos três reinos, tá? Então, vamos lá, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Uhum, tá certo. Então vamos lá, vamos para a pergunta que não quer calar aqui, né? De Allan Kardec, pergunta 589. É um estudo interativo, tá? Todos podem participar, perguntar, todos podem acrescentar, né? Colocando as suas opiniões, e eu vou aqui aproveitando, né? Para mim é muito importante aqui a interação com a área de texto, que eu vou lendo aqui. Um olho no peixe, outro no gato, né? Não é assim? Então aqui olho no texto, olho na tela lá, eu vou lendo, tá? Eu vou lendo e vou tentando interagir com vocês aí, tá bom? Pergunta 589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, na dioneia, né? Cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. Né? As conhecidas como plantas carnívoras, né? Tem muita lenda em torno das plantas carnívoras, né? Mas é que ela tem as estratégias dela lá para fechar, para grudar a mosca lá, né? Tem uma substância viscosa lá grudenta e a mosca cai, a mosca pousa lá e não consegue sair, né? E aí ela se fecha, né? Para digerir aquele inseto, né? Aí a pergunta aqui, né, do Allan Kardec: são dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para a outra? Uma pergunta bem interessante, né, do Allan Kardec, né? Querendo saber se essas plantas que capturam insetos assim, né, que são até conhecidas como carnívoras, né? Se seria uma forma intermediária entre o reino vegetal e o animal, né? Então ele está perguntando, Allan Kardec está questionando aí, né? Vamos ver a resposta? Isso aí vai saber responder melhor aqui materialmente quem é da área de biológicas, né? Área de biologia, estudante aí de botânica, né? Tudo em a natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. Quer dizer, a princípio, né? Eu não sei biologicamente, tá? Essas plantas aí eu não sei biologicamente falando, como é que elas se caracterizam, né? Se são consideradas ou não plantas em transição aí, né?
do reino vegetal ou animal, acredito que não haja essa suposição, né? Mas os espíritos dizem que tudo na natureza é transição, né? Tudo na natureza é transição. Por quê? Porque nós viemos dos reinos inferiores e nós passamos, né? Durante milhares e milhares e milhares de anos nós fomos transitando. Em cada um deles nós vivemos e aprendemos. Mesmo que nós não tivéssemos a faculdade de pensar, como nós temos hoje, como ser humano, né? Mas nós íamos aprendendo coisas em cada reino que a gente passou, né? E a gente traz as recordações, né? Até eu já falei para vocês, né? A gente traz muito forte as recordações do reino mineral. Nosso organismo, biologicamente, ele é grande parte, ele é grande parte minério, né? A água, os ossos, né? São minerais, né? Entendeu? Então, nós trazemos essa recordação, né? Dos vegetais, nós trazemos também a recordação do período que nós passamos no reino vegetal, evoluindo, né? Nós trazemos a circulação. Uma das maiores, mais importantes lembranças que nós temos dessa fase é a circulação. No reino vegetal, a seiva, né? E, e no reino animal, né? No reino nominal, é o sangue, né? Então, isso até o André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, ele explica direitinho isso aí, tá? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Rejane, é um processo fisiológico somente, né? Então. É um mecanismo de sobrevivência, né? A lei divina, ela foi tão pródiga, né? Em recursos, é uma coisa maravilhosa, né? Cada planta, cada ser. É um serzinho que quer crescer, que quer se multiplicar, dependendo do caso, né? Então nós temos estratégias, nós desenvolvemos estratégias adaptativas, né? Para sobrevivermos, porque através da sobrevivência na matéria nós íamos evoluindo. Então a lei divina embutiu em nós, né? Essa busca incessante pela sobrevivência, o instinto de conservação. Você vê que coisa, né? O instinto de conservação é o mais básico, é o mais antigo, o instinto de conservação da vida. Né? É o mais antigo, é o primeiro, é o primeirão, o instinto de conservação. Quem está vivo, continuar vivo na matéria. Então Deus embutiu esse instinto de conservação, né? Esse impulso de busca, né, da conservação da nossa vida, através de nutrientes, através de vários recursos, né? Logo, o instinto de conservação se bifurcou em dois instintos, que é o instinto de alimentação e o instinto de reprodução. Entendeu? Conservação é o mais básico. Logo, ele se dividiu em dois: alimentação e reprodução. E esses instintos nos guiaram durante toda a evolução até hoje, até os dias atuais. Né? Por isso que alimentação e sexo, né, reprodução, são básicos, né, para a nossa sobrevivência até hoje. Acompanharam a nossa evolução o período todo, né? Tá? Ok. Então vamos ver daqui, né? Tudo em a natureza é transição, por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra e, no entanto, todas se prendem umas às outras. Né? São as diferenças, né, que elas vão se diferenciando através
das mudanças, das adaptações, da região, do clima, né? O calor, tudo interfere, né? É, elas vão se diferenciando, mas todas têm alguma coisa em comum, né? Tudo se encaixa aí, né? As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Por quê? Porque eu já falei para vocês, a vontade, o ato volitivo, né? O ato da vontade, ele é da consciência. A vontade é advinda da consciência. Enquanto não há consciência no ser vivo, enquanto não há consciência, ó, eu estou aqui, estou vivo, né? Enquanto não há consciência, nós não dizemos que há vontade. Há impulso, há instinto, né? Há adaptação, mas não vontade propriamente. A vontade é um ato consciente, tá? Certo? Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural, né? São mecanismos, né? Como a gente falou outro dia, mecanismos físico-químicos. Então esses seres, eles reagem à luz, reagem ao frio, ao calor, reagem a certas mudanças químicas no ambiente, né? Então eles reagem mecanicamente ao instinto cego e natural, né? Tá? Ok, pessoal. Como a gente falou, né, o fototropismo, né? As plantas crescerem, né, na direção da luz solar. Tudo isso é expressão de um instinto, de uma força mecânica que as impulsiona, né, para a sua sobrevivência e para o seu crescimento. Né? Certo? A Cacilede, para realizar essas atividades são necessários estímulos, exatamente. É. Diante de certos estímulos, há certas reações dos organismos. Até hoje, nós somos assim. Nós aprendemos lá atrás e fomos evoluindo também. Nossa, nós temos uma porção de mecanismos automáticos em nós, os reflexos condicionados, os reflexos de defesa, né? O reflexo mais rápido que nós temos, sabe qual que é o reflexo mais rápido que nós temos? O reflexo mais rápido que nós temos é o reflexo de proteção da visão. Quando alguma coisa vai atingir a nossa vista, é tão importante a visão para nós, foi tão importante evolutivamente, que nós desenvolvemos um reflexo muito rápido em termos de proteção da visão. É o reflexo mais rápido que existe. Isso são estudos, né, que foram feitos. Né? Você vê a importância, né? Porque você não pode pensar. Se você for pensar, já perdeu a visão já, né? Então a gente reage sem pensar. E por isso que são reflexos, né? Reflexos condicionados, né? A gente, né? O piscar, né, Marli? Exatamente, é. São reflexos de proteção da visão, né? Se você está no escuro, de repente tem alguma coisa atravessando aqui um cordão, logo você já percebe, já se protege, né? Certo? Então nós desenvolvemos uma porção de condicionamentos, de reflexos, de mecanismos de proteção, né? Que visavam manter a nossa existência, né? Tá? A pergunta é a 590, então, né? Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo, né? Então aí o Allan Kardec está indo nessa direção mesmo, né? Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação, que é o que a gente estava falando, que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo.
né? Então tem esse instinto de conservação, tanto nas plantas como nos animais. Vamos ver a resposta aqui, né? Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se deu o significado dessa palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico, aí no caso do reino vegetal, sabe, pessoal? Porque os espíritos costumam reservar o termo instinto, na verdade, muito mais para o reino animal. No reino vegetal, eles costumam tratar como algo realmente mais mecânico, como uma reação mecânica, físico-química, né? Não exatamente como um instinto, mas aí depende do, como ele está falando, os espíritos estão dizendo aqui, né? Depende da extensão que você dê ao significado da palavra instinto, né? Depende da extensão, que extensão que você vai dar para esse termo instinto, né? Uma força que nos leva a sobreviver, tá, ok. Então, tanto nas plantas como nos animais, a gente pode usar o termo instinto. Mas os espíritos usam mais apropriadamente para os animais. No caso das plantas, eles costumam tratar como, né, reações mecânicas, né? Que é o que os espíritos disseram aqui, né? Ó. É, porém, um instinto puramente mecânico, tá? Porque não tem ainda o psiquismo mais desenvolvido dos animais, né? As plantas, né, nesse caso, estão bem mais para trás, tá? Ok, pessoal? Certo? A região, as plantas podem ter substâncias tóxicas, sendo muito perigosas, né? É muito interessante, né? Como é que as plantas se protegem, né? Aliás, não só as plantas, né? Os animais, os insetos, tudo, né? Como é que eles criam mecanismos de proteção, de manter as pessoas longe, né? É impressionante, assim, quando a gente começa a estudar, né? A gente vê esses documentários explicando, é uma coisa maravilhosa, uma inteligência. A inteligência divina é alguma coisa realmente divino, né? Divino. É uma coisa fora do comum, né? Que a ciência, quanto mais ela estude, é, nesse reino, nesse estudo da biologia, nesse campo da biologia, a gente não cria nada, né? A gente descobre. A gente descobre. É lógico que hoje estão lá fazendo terapias genéticas, né? Estão aperfeiçoando plantas e tal, ok. Mas a gente está descobrindo como que as coisas reagem às nossas intervenções, coisas que já existiam. Então a gente colhe toda essa informação da natureza. É a natureza que nos ensina. É a natureza que vai nos guiando aí nas nossas pesquisas, vai nos mostrando. Então a gente só vai descobrindo. O que que é descobrir? É aquilo que estava encoberto, é aquilo que já existia, mas estava encoberto. Nós não conhecíamos. Descobrir é tirar, né? É descobrir, é tirar daquilo que estava cobrindo, mas já existia, né? Então, lógico que nós entendemos nisso tudo uma inteligência suprema, né? Uma inteligência acima de tudo, né? O que nós poderíamos formular, né? Poderíamos criar, né? Ok? Então vamos lá, né, pessoal? Aí continua a resposta aqui, né? Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, né? Nas reações químicas lá, dois elementos químicos que acabam reagindo um com o outro ali, é porque isso lhes convém, dentro da mecânica deles lá, né?
de, de, de elétrons, né? Isso é interessante, né? Para esses átomos, né? Para esses elementos, essas moléculas químicas, né? É que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dás o nome de instinto. Você vê que coisa, né? Os espíritos falam, você não dá. Para isso você não fala instinto, né? Agora para as plantas você já fala instinto. Então depende da extensão que você dê ao termo instinto, né? Então eles só estão tentando dizer, ó, tem mesa, porta, cadeira, não é tudo mesa, não é tudo cadeira, não é tudo porta. Cada coisa tem um nome, né? Tem uma função. Então eles vão organizando as coisas, né? A gente quer usar o mesmo termo para tudo, né? Aí não dá, né? Então a gente não chama isso de instinto, a gente chama de afinidade, né? Entre os corpos químicos aí, né? Certo? Pergunta 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Aqui nos mundos superiores, entendamos, a princípio aqui, né? Entendamos os planetas, né? Os planetas mais evoluídos, né? Os mundos enquanto orbes, né? Planetas, né? Então, Allan Kardec quer saber, nos mundos superiores as plantas são também de natureza mais perfeita, como os outros seres? Ou não? Boa pergunta, né? Porque a gente sabe que conforme o tipo de planeta, você vai tendo uma evolução dos seres humanos que ali habitam, né? E as plantas? As plantas também são mais evoluídas nesses planetas ou não tem planta? Ou não tem planta? Chegar lá não tem planta nenhuma? É meio ruim, né? Aí seria ruim, né? Chegar num planeta super evoluído e não ter planta, né? É que a gente está acostumado, isso os espíritos até responderam numa outra pergunta, né? O nosso conceito de beleza, a gente imagina as belezas naturais nossas, né? Rios, cachoeiras, flores, plantas, né? A gente associa o nosso conceito de beleza, associa a isso, né? Essa visão paradisíaca nossa é essa, né? Riozinho, cachoeira, laguinho, mar, né? As plantas, né? Mas os espíritos, eles falaram numa certa pergunta, que eu não vou me lembrar aqui agora, eles falaram, olha, não tem só as belezas naturais como vocês estão acostumados. Existem outros tipos de beleza que vocês não conhecem ainda. Interessante, né? Mas não sei, eu estou só aqui ampliando aqui a reflexão, tá? Vamos lá, vamos com os espíritos aqui, né? Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Vamos ver aqui, né? Vamos lá. Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas. Como os animais, sempre animais. E os homens, sempre homens. Tá, aqui a gente poderia supor, a gente poderia interpretar de uma forma que eu acho que não conviria, não seria correto a gente interpretar. Até porque o livro dos Espíritos fala contrário a isso, tá? Que eu vou falar aqui. As plantas, porém, são sempre plantas, os animais sempre animais, os homens sempre homens. Não quer dizer, no meu modo de ver, não quer dizer que a planta sempre será planta, que os animais sempre serão animais e que o homem sempre será homem, né? Nós vamos evoluir para outros patamares aí que nós nem sabemos, tá? Nós viemos dos reinos inferiores, então planta, animal progride, né? Os espíritos já disseram, pergunta 540, né? Do livro dos espíritos. É por isso que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo,
até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então tudo se encadeia na natureza. Tudo se encadeia na natureza. Agora, eu imagino que os espíritos queiram dizer aqui, posso até estar errado, mas eu imagino que eles queiram dizer que você vai chegar num outro plano, não é as plantas vão estar falando, os animais, você vai estar conversando com o gato, com o cachorro, né? Não é, a planta continua sendo planta, é nesse sentido, tá? A planta continua sendo planta, o animal continua sendo animal, né? E o homem ainda na conformação humana, tá? Então você não vai encontrar, né, os bichinhos falando, não vai ter esse tipo de coisa. A planta é planta, o animal é animal. Ah, mas vai evoluir? Vão evoluir. Vão evoluir, vão desenvolver, vão desabrochar potenciais divinos, vão desabrochar potenciais. Mas isso longamente, durante muito, muito tempo. Durante muito, muito tempo, tá? Certo? Ok, pessoal? Espero ter colocado bem aí nosso pensamento, né? A interpretação nossa aqui, pode haver outras interpretações, existem outras interpretações, mas eu estou aqui fazendo o estudo, é essa interpretação que a gente tem, tá? Vocês vão estudando aí com outras pessoas, assistindo outros vídeos, outras palestras e vão criando a visão de vocês aí, né? Ok? Aqui já conversamos, André, com os bichinhos? É, a gente já conversa, né? Só não tem muita resposta. Ai, ai. Ah, se o gato falasse, né? Ah, se o cachorro falasse, ia contar tanta coisa, né? Ou ia começar a reclamar, né? Melhor ficar quietinho lá. A gente gosta dos bichinhos porque eles ficam quietinhos, na verdade, né? Começasse a falar muito já ia criar problema, né? Ai, ai, vamos lá. A pergunta, a Daisy colocou, não é o Walt Disney, né? É verdade. Pergunta 592. Ah, aqui já entra. Ah, aqui terminou, né? Terminou aqui os minerais e as plantas, né? Terminou esse tópico. E aí a gente vai entrar em outro tópico. Nós temos ainda meia hora de estudo, né? Aí a gente vai entrar nos animais e o homem. Os animais e o homem, né? E aqui basta, é importante a gente fazer uma distinção aqui, né? Os espíritos distinguem os animais do homem, né? Nós aqui, né, biologicamente, né, nós tratamos da seguinte forma, né? O homem, né, é um ser humano adulto do sexo masculino, animal bípede, um homem, né, um homem crescido, né? Então, é um ser humano do sexo masculino, animal bípede, né? Pode ser mulher também, logicamente, né? Se for uma mulher, né? Que aqui tá o termo homem, né? Ele acabou colocando um adulto do sexo masculino, né? Mas mulher também, né? É um animal bípede. Nós somos animais bípedes, ou seja, né? Tem duas pernas aí, dois pés, né? Animal bípede da ordem dos primatas, pertencente à espécie Homo sapiens, tá? Só para a gente lembrar. Só para lembrar o que, que nós somos ainda. Nós somos animais ainda, né? Animais bípedes, né? Da ordem dos primatas, pertencente à espécie Homo sapiens, tá? Ok? Então nós somos animais, né? Só que os espíritos, eles distinguem, né, os animais em termos gerais do homem pela capacidade do homem de pensar, né, de raciocinar, de ter um pensamento contínuo, que eles falam. Os espíritos falam muito disso, que nós temos um pensamento contínuo.
Nós formulamos pensamentos mais complexos e mais contínuos, né? Eles dizem que os animais têm um pensamento fragmentário. Ele não tem a continuidade do nosso. Ele seria mais fragmentário, pensamento animal, né? Na visão dos espíritos, tá? Então vamos lá, pergunta 592. Se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram sob este aspecto notória superioridade sobre certos homens. É verdade, né? Allan Kardec aqui, ele matou a pau, né? Porque, né, o Allan Kardec está dizendo, olha, vamos falar em termos de inteligência. Se a gente comparar o homem e os animais, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação muito precisa, né, Rejane? Muito precisa entre os animais e o homem, né? Porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Né? Tem homens que agem como verdadeiras feras, animais irracionais. E tem animais que agem, nossa senhora, impressionante, né? A gente vê alguns vídeos assim, impressionante, né? A gente até se comove assim de ver a capacidade de fazer a leitura de uma certa situação, né? Dos animais, né? E parece que eles estão realmente cada vez mais, né? Parece que estão cada vez mais inteligentes. Eu acho que não parece, eu acho que estão mesmo cada vez mais inteligentes, né? O Ailton colocou, o Divaldo disse que o homem com 200 genes a menos é um rato. É, então, exatamente. Tem algumas questões na genética aí que se a gente for analisar, a gente se surpreende, que a diferença é minúscula às vezes, né? É isso mesmo, tá? Aí a gente vê que a gente tá com essa bola toda não, né? É, Luísa Helena, é verdade, tem animais muito espertos e inteligentes, exatamente. É incrível, assim, até a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? A gente vê alguns. O labrador é extremamente inteligente, não só o labrador, mas vários outros, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, de proteger o outro, de beneficiar o outro, é muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Então, isso que o Allan Kardec está perguntando é real, né? Falou, ó, se for para pensar em termos de inteligência, essa classificação para a gente separar exatamente o homem dos animais tá um pouco difícil, né? Aí vamos ver aqui, né? Aí ele pergunta: pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Uma pergunta interessante que Allan Kardec fez, né? Dá para a gente estabelecer essa linha de demarcação entre os demais animais e o homem de uma forma precisa? Onde que o homem se distingue, né? De uma forma precisa? Será que dá? Né? Vamos ver aqui a resposta. A este respeito, disseram os espíritos, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Né? O homem é um ser à parte, não como aquela visão estanque, parada, do homem, sempre foi homem, sempre vai ser homem. Não, ele não é um ser à parte. Eu falo isso e eu tento corrigir aqui esse pensamento, porque é muito fácil a gente cair nessa visão meio criacionista, né? Essa visão criacionista, o Deus fez o homem do barro, apareceu o homem, né? Depois a mulher da costela da Adão e tal. Então, assim,
É muito fácil a gente cair nessa visão muito estanque, assim, né? Muito, muito fechado. O Espiritismo não, ele tem uma visão evolucionista, né? Só que é um pouco diferente da visão evolucionista da matéria aqui dos nossos cientistas aqui. Por quê? Porque acrescenta o componente espiritual, a reencarnação, o aprendizado do espírito, ora no plano espiritual, ora no plano material, ora no plano espiritual, ora no plano material. Os corpos se desfazem, os corpos se refazem novamente, mas o espírito é o mesmo e vai transmitindo para os novos corpos o seu aprendizado. Vai guiando as mudanças genéticas. É o espírito que vai guiando as mudanças genéticas. É o espírito que aprende. E é ele que transmite ao novo corpo aquilo que ele aprendeu até agora. Suas conquistas evolutivas. Entendeu? Por isso que os corpos vão se aperfeiçoando, guiados pelo aprendizado do espírito imortal. Né? Certo, pessoal? Então, os espíritos respondem, né? Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Então, vamos com calma, né? Querem inverter a coisa, né? Quer que o animal seja superior ao homem, quer que muitas vezes o homem seja inferior ao animal, né? Estão todos em erro. O homem é um ser à parte. Ser à parte enquanto momento evolutivo ele se distingue do momento dos demais animais, né? Então é um ser à parte, que ele atingiu já um patamar que ele se diferencia, tá? Que desce muito baixo algumas vezes. Ele já está na fase hominal, mas desce muito baixo às vezes. Não quer dizer que ele virou animal de novo, ou que ele é um animal irracional. Ele é um ser humano já, mas ele desce muitas vezes muito baixo. Entendeu? Ele desce muitas vezes muito baixo. E também pode elevar-se muito alto, se o quiser, né? Com esforço, com evolução, né? Certo, pessoal? Ok? Aí continuando a resposta, né? Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado que muitos destes. Não é verdade, né? Então, a nossa conformação nos mostra a nossa similitude com os macacos, né? Com os demais primatas, né? Então, há similitudes. Então, pelo corpo, a gente percebe, né? Aquilo que vocês falaram das mudanças genéticas. Com algumas pequenas mudanças, a gente vira um rato, né? É muito pequena a diferença aí, né? Tanto que se usa certos animais para produzir vacinas. Por quê? Pela similitude de fisiologia, né? De respostas que o organismo dá, de hormônios e tal. Então se usa certos animais como incubadores aí das vacinas, né? Que vão produzir para usar depois no homem. Tamanha similitude, né? Certo? É, mas o homem, no ponto de vista físico, né? Falando do ponto de vista físico, ele é mais frágil do que muitos outros animais, né? Tanto que ele morre, né? Se nós, pequenininhos, bebezinhos, se a gente for deixado sem o auxílio do adulto, a gente morre. A gente é um ser frágil, dos mais frágeis que existe ao nascer. Só que aí, como a gente estava falando outro dia, é porque entrou um outro componente muito importante, né? A lei divina, sábia, é, colocou essa questão da fragilidade no ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele precisa desenvolver mais o afeto. Ele já tem condições de desenvolver, de aprimorar o afeto. Então, essa fragilidade ela facilita a construção do vínculo afetivo.
Você vê como é que Deus fez tudo certinho, né? Porque nós temos já recursos e precisamos aprimorar a capacidade de amar, a capacidade de nos ajudar, de educar, né? Então, a gente nasce bem frágilzinho para que a gente tenha o cuidado dos outros seres humanos, né? E a gente receba o que a gente necessita para evoluir, né? Certo. A Maria Ângela Alexandre, com os animais não existe o livre-arbítrio, não. Mas eles reencarnam novamente, não é? É. Eles reencarnam porque todos nós precisamos reencarnar. Entendeu? É uma lei natural. É o que eu estava dizendo ainda há pouco. A reencarnação, ela nos acompanhou desde o surgimento da vida. A reencarnação não é só na fase hominal, na fase ser humano que a gente está. A reencarnação, ela foi básica em toda a evolução. Desde os seres unicelulares, seres microscópicos lá, já existia a reencarnação. Ah, Alexandre, mas como? Como que existia? Ué, quanto tempo dura um vírus? Quanto tempo dura uma bactéria? Quanto tempo de vida tem uma ameba? Nós já fomos ameba, hein, pessoal? Quanto tempo de vida tem? Alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, alguns dias? Depende, né, do micro-organismo que nós estamos falando. Mas vocês já imaginaram quantas mortes e renascimentos nós já tivemos? Infinitos. Para nós, infinitos, né? Lógico que a gente não tem condição de calcular. Nós não temos condição de calcular. Qualquer cálculo nosso aqui seria quimérico, seria ilusório, tá? Certo? Quem estuda bem isso, e tem uma teoria bem interessante, baseado no conhecimento espírita, baseado no André Luiz, né, na Evolução dos Mundos, é o professor Hernani Guimarães Andrade, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo em 1990, em São Paulo. Dr. Hernani, os maiores pesquisadores no Brasil, espírita, né? Ele tem uma trilogia muito interessante, né? Eu gosto bastante, porque eu gosto dessa área evolutiva, biologia, né? As conexões aí com física, tem umas coisas bem interessantes. E essa trilogia começa com o livro Morte, Renascimento e Evolução, um tratado de biologia transcendental. Esse é o primeiro livro. Aí depois tem Espírito, Perispírito e Alma. Muito interessante, muito importante. E o terceiro chama Psi Quântico. Tá? Então, esses três livros, quem gosta desse assunto, é bem interessante ler. Tá? São três livros bem interessantes nessa área aí. Que vai falar justamente da junção espírito-matéria, né, evolutivamente e tal. Ok? Então vamos lá, né? A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação, né? Então nós, biologicamente falando, fisiologicamente, nós podemos até ser mais fracos que muitas espécies, né, de animais. Só que nós temos uma capacidade, né, de criar, de inventar, de criar instrumentos. Isso foi uma coisa que mais diferenciou os seres humanos que foram surgindo e foram se adaptando à capacidade de criar instrumentos. Foi decisivo, né?
capacidade de criar instrumentos. Então, a gente foi buscando na natureza os recursos e a gente foi inventando, criando, né, com a nossa inteligência para conseguirmos sobressair, né, do frio, da fome, né, das várias ameaças, né, dos animais, outros que nos ameaçavam, né? Certo? A Marli, baratas não, são desnecessárias. Ai, ai. É. Aí continuando aqui a resposta. Seu corpo se destrói, como o dos animais. É certo, mas o seu espírito está assinado, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Aqui a gente tem que fazer uma correção nas nossas interpretações, não no texto. O texto está perfeito, está corretíssimo. Os espíritos estão explicando para a gente. Mas no modo da gente entender, né? Seu corpo se destrói como o dos outros animais. Ok, a gente está sujeito à lei da entropia, né? A terceira lei da termodinâmica. Tudo caminha à desorganização. Nosso corpo vai envelhecendo, vai caindo, vai se desorganizando, a lei da entropia, né? Então a gente vai caminhando para a morte do corpo, ok? Tá? Mas enquanto espíritos que somos, nós continuamos existindo e nós levamos o resultado, o resumo do que nós aprendemos nessa encarnação, na última encarnação e nas outras, né? Mas a última que a gente está vivendo. Tá? A gente leva esse conjunto todo de aprendizado para uma próxima encarnação. E só o ser humano tem a capacidade de compreender isso, de abstrair o mundo espiritual, né, através da linguagem que surgiu junto com o pensamento. Então a gente tem capacidade de formular conceitos, né, usar palavras e formular pensamentos que nos dão o entendimento disso tudo que a gente está estudando. Tá? Certo? Sabrina, e como funciona a evolução de um animal? Por exemplo, cachorro. Como seria essa evolução? Do mesmo jeito que nós continuamos evoluindo, Sabrina, né? Já passamos por essa fase cachorro também. Já fomos cachorro, né? Parece brincadeira a gente falando isso, mas é real, pessoal, tá? É real, né? A gente vai aprendendo. Eu, por exemplo, eu tinha uma cachorrinha quando eu era adolescente, criança, até a minha adolescência, até na verdade me casar, né? Eu tinha uma cachorrinha, a duquesa, aqueles cachorrinhos amarelinhos, vira-lata, né? Que dura bastante, que eu brinquei muito com a duquesa, né? E depois ela morreu, né? Eu já estava casado, então ela morreu, a duquesa. Anos mais tarde, alguns anos depois, eu tive alguns cachorros e tal. Anos mais tarde, eu achei uma cachorrinha que estava para doar, né, naqueles pet shop lá, vira-latinha amarelinha, né? Olhei e peguei, né? Pedi para levar para casa, tá? Coloquei o nome de Duquesa de novo, né? Mas olha, era dito e feito era focinho da outra lá, era, não sei como é que fala, né? Mas era igualzinha a outra. Eu tenho para mim que era a reencarnação da Duquesa. Só que ela tinha o mesmo jeitinho, só que eu percebi que ela estava mais aperfeiçoada, vamos dizer assim. Eu percebi que algumas coisas que eram problema na última encarnação, parece que ela estava melhor, tinha evoluído. Mas eu acredito piamente que era a Duquesa. Ficou um tempo lá, ficou alguns anos lá
E aí voltou. Deve ter aprendido algumas coisas novas, ser mais obediente. Ela era daqueles cachorros que você pede pra sair de um certo lugar e faz o corpo mole, fica se esparrama, o corpo fica pesado, né? Você tem que carregar e tal. Então, mas eu acho, tem para mim que era a reencarnação da minha cachorrinha duquesa, tá? É, porque faz sentido, né? Faz sentido, assim, a reencarnação tá aí e a gente cria esses vínculos, né? Esses afetos com os bichinhos também, então, né? E a espiritualidade acaba nos mostrando essas coisas, até pra gente entender também como é que funciona, né? Então, é assim, reencarnação após reencarnação. É por isso que nós temos que dar o nosso melhor, né? Quando a gente ensina coisinhas boas para o bichinho, quando a gente trata bem, né? A gente está acrescentando na vida deles assim como eles acrescentam na nossa vida. A gente está ajudando na evolução deles, a gente está ajudando a discipliná-los sobre vários aspectos, né? Criar disciplinas, torná-los mais dóceis, né? A gente está ajudando eles a ir aperfeiçoando, até que eles vão passando de fase aí. Eu não saberia dizer exatamente as fases pelas quais se vai passar, mas, né? A gente não sabe quase nada ainda em termos de evolução, assim, né? Tá? Mas é assim. Eles doam pra gente muito, porque as duas duquesas me ajudaram muito afetivamente, né? O seu carinho, a sua presença é sempre muito gratificante. E eu também, de alguma forma, ajudei a, a esses cachorrinhos, né? Ok. É, tá, então, o destino do ser humano, só a gente aqui vai poder compreender pela nossa capacidade de discernir, né? De abstrair, tá? De pensamento contínuo, né? Aí, para terminar, só tem mais um parágrafo aqui, pessoal. Então, a gente entende o nosso destino. A gente está falando sobre evolução, né? Os animais, por enquanto, eles não vão conversar entre eles sobre evolução, sobre o destino deles futuro. Nós já temos essa condição, né, de fazê-lo, né? Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Olha que interessante, né? Quer dizer, pobre o homem que se rebaixa mais do que os brutos, né? É a pessoa ainda que demonstra um primitivismo, né? Uma agressividade, né? Uma, uma, uma falta de moral, né? Então acaba se rebaixando mais do que os brutos, né? Os animais mais violentos, né? Não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus, né? Legitimamente e sinceramente buscarmos a Deus com todo o nossa alma, né? Com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Não é assim? A capacidade de nós buscarmos a Deus, pensarmos em Deus, entendermos a criação divina, entendermos a nossa presença dentro da vida, né? Então a gente vai reconhecendo o homem por essa capacidade que ele tem, por essa faculdade que ele tem. Já demonstra alguma coisa evoluída, alguma coisa mais avançada, né? Ok, pessoal? Vamos dar uma paradinha por hoje? Semana que vem, a gente continua aí com a 593, tá? Mas por hoje já está suficiente. Nosso tempo também já está acabando, né? Mas é legal, né, pessoal? Eu gosto, assim, né? É interessante a gente pensar, né? Nessas nuances, assim. Até porque os bichinhos estão aí, as plantas estão aí, a vida está aí, os vírus, as bactérias, o nosso corpo com seus trilhões de células.
E nós estamos aí. Nós estamos, cada serzinho desse é um euzinho, né? Cada célulazinha dessa é um euzinho que quer viver. É um euzinho que, oh, eu tô aqui, eu existo, eu quero continuar vivendo, né? É importante, até para a gente respeitar as células do nosso corpo, disciplinar do nosso corpo. Nós temos responsabilidade sobre as células do nosso corpo. Elas nos ajudam. Elas são o próximo mais próximo de nós. Quem é o próximo mais próximo? O próximo mais próximo são as células do nosso corpo. Elas nos ajudam. Elas nos deram a oportunidade da reencarnação, mas nós temos que contribuir com elas também, dando a nossa melhor cota de vibrações, de emoções, de sentimentos, para que elas estejam em harmonia, para que elas estejam com saúde. Dá o máximo, né? Possível, tá? Então, vamos fazer da prece, né? Senhor Jesus, muito obrigado, mestre querido, pela oportunidade de estudarmos, pela oportunidade de aprendermos com os espíritos amigos, a oportunidade de convivermos uns com os outros, de entrelaçarmos sentimentos, pensamentos, emoções, de podermos vibrar numa mesma sintonia, buscando-te dentro de nós, buscando ao Pai Celestial que nos permeia, no qual estamos mergulhados, como dentro de um oceano. Ajuda-nos, Senhor, para que nós ampliemos a nossa consciência, ampliemos a luz, ampliemos o amor, ampliemos o entendimento, e a nossa vida e as nossas relações possam se ampliar também, na mesma proporção do nosso interior, para que a cada dia mais possamos expandir mais e mais a tua presença, a presença do Pai Celestial, onde estivermos e com quem estivermos. Muito obrigado por tudo, que a tua luz permaneça conosco, que assim seja. Muito bem, pessoal, então finalizamos, tá? Agradecendo a presença de todos. Amanhã a gente está junto novamente, né? Com o livro Os Mensageiros, do André Luiz, às 20 horas, tá bom? Então, até amanhã. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.